Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um esquema de jogo dentro da WebZone aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Hoje nós vamos falar de Libertadores e Sul-Americana, né? Vamos analisar os confrontos aí, principalmente das equipes brasileiras aí. Eu acho que muito provavelmente a maioria aposta aí que algum brasileiro vai ser campeão da Libertadores, de repente dois brasileiros novamente fazendo a final. Enfim, nós temos muitos brasileiros aí disputando. Vamos falar um pouquinho disso aqui hoje. Lembrando que vocês acompanham aqui na programação da WebZone, né? O nosso programa, o esquema de jogo, toda sexta-feira a partir da 1 hora, não, 1 hora não, meio-dia, né? Tô dando uma de horário de verão aqui, ao meio-dia, e vocês acompanham a gente também no esquema de jogo.com.br no formato podcast. E para falar da Libertadores, né, das competições sul-americanas, eu vou falar com meu amigo Eduardo Oliveira, parceiro de todos os programas aí. Edu, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, André, obrigado aí mais uma vez aí pelo convite, agradecer o pessoal que nos acompanha aí do esquema de jogo, também da WebZone. Vamos falar da Libertadores, também passar um pouco pela Sul-Americana, mas o foco é Libertadores. E podemos ter mais uma vez, né, André, um confronto brasileiro na final. Seria pelo terceiro ano seguido, né? Tá ficando até sem graça já, né? Vamos. Já, principalmente para os outros países, né? Então, daqui a pouco já vira um brasileiro, um campeonato brasileiro dentro da Libertadores. Repassar aqui os confrontos rapidamente, todos os confrontos, depois a gente vai discutindo os brasileiros aqui. Nós vamos ter o Atlético Paranaense enfrentando o Libertad, né? O Libertad com o mando, né, de campo, fazendo o segundo jogo em casa. Fortaleza e Estudiantes, Fortaleza também faz o segundo fora. Emelec e Atlético Mineiro, o Atlético também tem a vantagem de jogar em casa. Cerro Porteño e Palmeiras, Palmeiras com a vantagem de jogar em casa. Tolima e Flamengo, com o Flamengo com a vantagem de decidir em casa. Corinthians e Boca, aí só que dessa vez quem decide em casa é o Boca. Nós vamos ter também Vélez Sarsfield e River Plate, e Tajeres e Colón. Então temos confrontos muito interessantes aqui, Edu. Vamos começar falando dos brasileiros. Nós temos o Atlético Paranaense e o Libertad, Fortaleza e Estudiantes, né? Os vencedores desses confrontos vão se enfrentar nas quartas de final. O que você pode falar desses dois aí, Edu? Algum favoritismo para eles? Ou vocês acham que são franco-atiradores, digamos assim? Então, André, a partir da próxima semana a gente já tem aí os jogos de ida, né? O Atlético Paranaense faz o primeiro jogo em casa, foi por questão de gol, né? Que ele ficou atrás do Libertad, já foi um confronto da primeira fase. Se a gente fosse fazer uma análise entre o jogo da fase de grupos com essa, o Atlético classificaria, né? Porque o primeiro no Paraguai foi 1-0 e foi 2-0. Então o Atlético avançaria de fase. Eu vejo que o Atlético ele está começando a ter um novo estilo de jogo com o Luiz Felipe Scolari, e é um treinador tarimbado para essas competições, né? Ganhou com o Palmeiras, ganhou com o Grêmio, e gosta desse tipo de confronto. E eu vejo que o Atlético tem grande possibilidade de conseguir essa vaga aí para as quartas de final da Libertadores. Mas ainda vejo um confronto ainda muito em aberto, André. Como o primeiro jogo vai ser no Brasil, em Curitiba, né? O Atlético vai ter que tentar ter uma vantagem para jogar com tranquilidade na partida de volta contra o Libertad. Falando um pouco do jogo do Fortaleza com o Estudiantes, a gente tem que analisar de uma outra ótica, né? O Fortaleza que agora conseguiu uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro, mas fez uma excelente Libertadores, né? Muita gente já estava dando ele como desclassificado, né? Os dois primeiros jogos ele acabou sendo derrotado, e aí consegue a primeira vitória contra o Aliança, e aí o time começa a renascer. Faz até um jogo importante lá contra o Colo-Colo. Tem a questão que não tinha torcedores do Colo-Colo no jogo, né? Foi um campo neutro. Então, assim, de uma maneira geral, eu vejo que o Fortaleza vai ter um pouco mais de dificuldade. Eu gostei muito do estilo do jogo do Estudiantes. Mesmo ele sendo derrotado na última partida, ele estava com o time reserva, perdeu de 4-0 para o Vélez acabou avançando para as oitavas, mas eu vejo que é um confronto também muito interessante, mas muito difícil. Não que o Libertad e Atlético Paranaense não seja, mas eu vejo que o jogo do Estudiantes, principalmente por decidir em Avejaneda, né? Avejaneda não, em La Plata, perdão, vai ser um jogo muito disputado, e assim como o Atlético Fortaleza também precisa fazer um resultado importante na próxima semana
para jogar com uma certa tranquilidade na Argentina. E o Fortaleza, como você disse, uma recuperação aí no Campeonato Brasileiro, às vezes parece que vai engatar uma recuperação, aí depois tem um resultado negativo. Um ponto importante foi que o Vojvoda, né, o técnico que estava meio que com riscos, um risco, né, com algumas especulações de que ele poderia sair, ele acabou decidindo ficar, né, e isso foi, acho que, muito interessante para o Fortaleza. Eu acho que não seria bom para o time agora, nesse momento, a troca de treinador. Passando aqui os outros confrontos, nós vamos também ter Emelec, Atlético Mineiro e o Cerro Porteño e Palmeiras, né? O vencedor desses confrontos vão se enfrentar nas quartas. Nós vamos uma grande chance de termos Atlético Mineiro e Palmeiras novamente, né? Se cruzando na Libertadores, dessa vez nas quartas, né? Na edição passada se encontraram nas semis. Lembrando que os dois têm o mando de campo, né? De jogar o segundo em casa. Eu não sei o que você acha. Os dois são favoritos, né? Mas eu acho que o Palmeiras é mais favorito do que o Atlético no seu confronto, né? Por mais que o Atlético tenha mais time que o Emelec e tudo mais, mas o Atlético ainda não se encontrou, né, nessa temporada. Tem tido muitos altos e baixos, acho que até seria natural, trocou o treinador, tudo mais. E o Palmeiras vem numa recuperação aí na temporada. Eu acho que é o grande favorito, não só a esse confronto, mas também como a ganhar a Libertadores mais uma vez. O que você pode falar desses confrontos aí do Atlético Mineiro e do Palmeiras? Se a gente for ver também, tem uma outra questão, né? Por exemplo, o Atlético Paranaense ele vai jogar com o Libertad, mas é um voo mais tranquilo, né? A gente falou nos confrontos no início do programa. Já o Fortaleza, não, já é uma viagem um pouco mais cansativa, assim como é o Atlético Mineiro. O Palmeiras, não. O Palmeiras ele tem uma logística mais tranquila, porque São Paulo, Assunção é bem perto. Mais perto do que o Atlético vai ter que ir jogar no Equador. Em termos de time, o Atlético também teve algumas oscilações, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Está tendo muita questão com o trabalho do Turco, né? Muitos torcedores e a imprensa também lá em Minas estão criticando muito o trabalho do treinador. Mas eu vejo que o Atlético ele vai ter um pouco de facilidade, assim, se ele não conseguir ter uma derrota muito expressiva no Equador. Mas de confronto, eu vejo que o Atlético deve conseguir a vaga. Esses dois eu vejo com mais tranquilidade da gente afirmar. Claro, é futebol, pode acontecer várias coisas, mas assim, eu vejo o Palmeiras e o Atlético tendo um embate nas quartas de finais, André. Eu não vejo assim com muita zebra a questão, não, porque o Cerro também classificou ali nos últimos momentos ali do seu grupo, e também tem a questão do Emelec, que estava no próprio grupo do Palmeiras, também não fez assim um grande esforço, também classificou no último jogo, mesmo fazendo uma goleada de 7-0 sobre o Independente Petroleiro. Mas, para mim, Palmeiras e Atlético estão muito bem encaminhados para fazer umas quartas de finais. Mas não vejo, assim, nesse tipo de competição, lembrando que depois dessas 2 semanas, a gente vai ter uma parada e só volta em agosto. Eu não vejo assim o Palmeiras assim com tanto favoritismo como o pessoal tem empregado quanto o Atlético Mineiro, como foi no ano passado. Pode passar? Pode. É um grande time? Mas eu vejo que até lá você tem alguns caminhos que vão ser percorridos, né? Que a gente está agora começando a definir essa semana o início das oitavas, e lembrando que as quartas é no início de agosto. Ou seja, vão ter um mês aí para a gente saber como que as equipes estão. Você sabe, como você falou, Fortaleza parecia que engatar umas 2, 3 vitórias, deu uma melhorada, mas não está ainda naquele estilo. Então eu vejo ainda Palmeiras e Atlético favoritos. Eu não consigo apontar favoritismo nos outros confrontos, tanto do Atlético e Libertad quanto Estudiantes e Fortaleza. E passando para os outros confrontos de brasileiro. Não sei você, se você tem alguma coisa. Não, eu acho que assim, eu acho que favoritismo sim, o do Atlético e do Palmeiras. Aí você até citou, né? Se cruzar Atlético e Palmeiras, eu não acho que o favoritismo do Palmeiras, nossa, é também tão grande assim. É que eu acho que dos brasileiros, o que tá mais assim com o trabalho funcionando melhor é o do Palmeiras. Por isso que eu acho que o Palmeiras é o favorito a ganhar essa Libertadores novamente. Mas claro, tem muito jogo pela frente, não dá para a gente cravar nada, né? Mas eu acho que nesses confrontos de oitavas, eu acho que o Palmeiras e o Atlético são favoritos, e nos outros confrontos eu acho que está mais ou menos equilibrado aí, com um pouco mais de favoritismo para os adversários dos brasileiros, no caso do Atlético Paranaense e do Fortaleza.
Edu, falando dos outros dois brasileiros aqui, que se passarem de fase também vão se enfrentar, o Flamengo pega o Tolima e o Corinthians vai reencontrar o Boca Juniors novamente. O Edu, em outros tempos, né? Eu acho que até o ano passado a gente conseguiria falar que o Flamengo era muito favorito, mas do jeito que está sendo essa temporada do Flamengo aí, lógico, tá trocou de treinador, tem o Dorival Júnior que tá chegando, até agosto, como você falou, tem muita coisa para rolar, mas eu acho que o Flamengo hoje não é tão favorito como ele foi favorito em edições anteriores, e o Corinthians liga o sinal de alerta aí, né? Porque o Corinthians não tá se acertando muito no Campeonato Brasileiro, né? Tá tendo muitos altos e baixos. Conseguiu dois bons resultados contra o Boca na fase de grupos, né? Conseguiu a vitória em casa e o empate fora, mas assim, agora é outra história, né? Então, eu diria que nenhum desses dois tem favoritismo nesse confronto. O que você pensa? Eu vou na mesma linha, eu só daria um pouco mais de favoritismo ao Flamengo, em comparação com o Deportes Tolima. Eu acompanhei alguns jogos, principalmente por causa do Atlético Mineiro e do América, né? Eu vi que o time do Tolima ele tem muitas limitações, André, principalmente na defesa. É porque o América usou o campeonato como, assim como o Fortaleza e o próprio Red Bull Bragantino, eu vi que o Fortaleza conseguiu entender mais a competição. O América e o Bragantino não. Eles não entenderam o estilo do jogo. Em uma dessas partidas, o América chegou a abrir 2-1, só que deu um pane e tomou 2 gols em Minas. E jogando na Colômbia, o América fez 2-0 e poderia ter feito 3-4, também deu um pane e tomou empate. Então, assim, eu vejo que o sistema defensivo do Deportes Tolima é muito frágil, principalmente nas laterais, porque eles avançam e não voltam para marcar. E os volantes não conseguem se recompor como outros clubes, como o caso do Estudiantes, que eu citei, que eu gostei muito do estilo do jogo, o próprio Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras, você vê que tem uma recomposição rápida. E eu vejo que o Flamengo tem um pouco de favoritismo pela individualidade também, pela fragilidade do sistema defensivo do Deportes Tolima. No outro confronto, eu já vejo sabe aquela coisa assim, tá 52 para mim para o Corinthians, 48 para o Boca. Eu achei o Boca um pouco irregular na primeira fase, e o Corinthians, ele tirando a partida contra o Aulis Red, é isso, né? É esse nome aí. É, os bolivianos, tirando esse jogo, todas as partidas o Corinthians teve domínio do jogo, exceto na altitude. Então, dos confrontos, tanto quanto o Deportivo Cali, perdão, e também o Boca, nos 2 jogos o Corinthians foi melhor. Não em São Paulo, no jogo contra o Deportivo Cali, que demorou para entender também a partida. Mas, assim, eu vejo o Corinthians com um pouco de favoritismo, mas também tem essa questão do Atlético Paranaense e do Fortaleza. O Corinthians precisa fazer o resultado. Porém, a gente tem a questão do Boca. Pesa a camisa. Também tem a questão, a gente tem que agora levantar, não é aquela coisa assim, pô, vocês estão sendo pachequismo e se perder a culpa da arbitragem. Não, tem uma questão que a gente falou no começo do programa. Será que também numa dividida, num lance assim duvidoso, vai ser pró-Brasil ou pró-Argentina? A gente vem de dois títulos. Dois títulos, 3, aliás, com o Flamengo, né? Você tem o Flamengo em 19. Então, assim, essas questões também vão ser debatidas. E você vai entrar daqui a pouco nos outros confrontos. Eu vejo que pode dar aí um Corinthians e Flamengo. Mas embaixo, nos confrontos argentinos, a gente já tem um semifinalista. E a gente pode ter um Boca aí brigando. Pode acontecer do Boca eliminar o Corinthians, não é nada de anormal. Mas eu vejo que o estilo do jogo do Corinthians para a Libertadores, ele conseguiu, em alguns jogos, André, ter um desempenho melhor do que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Não sei se o Campeonato Brasileiro é muito longo, e aí o estilo não casa com o que o Vitor tem passado para os seus jogadores. Mas na Libertadores, tanto no Brasil quanto na Argentina, esse confronto, o Corinthians foi melhor. Pode discordar, viu? Não, tranquilo. Eu acho que eu acho que é mais equilibrado, né? O Corinthians com o Boca do que em relação aos outros brasileiros. E os corintianos têm na cabeça aquele Boca e Corinthians de 2013 lá, que foi o Amarídia, né? O juiz, que foi um dos maiores escândalos que a gente já viu no futebol. Eu brinco com meus amigos corintianos, tá? O pessoal que tá assistindo aí, eu falo, ó,
corintiano não pode falar muito de arbitragem, não, porque se a gente for trazer aqui o histórico, complica, mas realmente aquele jogo com o Boca lá foi um negócio escandaloso. Eu acho que dificilmente vai acontecer novamente um negócio daquele, né? São águas passadas, né? Sim, e histórico será o quarto confronto eliminatório, né? A gente tem em 91, o Corinthians é eliminado. A gente tem em 2012, que o Corinthians vence o título, né? Primeiro título e único da Libertadores até o momento. E depois 2013. Então, o Boca tem essa vantagem, né? O Corinthians pode empatar agora, né? Pode empatar a classificação. Mas não é nada anormal, por exemplo, assim, o time encaixar e, por exemplo, conseguir uma classificação contra o Boca e o próprio Flamengo. Porque aí é jogo do mesmo país, André, aí eu acho que é jogo grande. Que você falou, mesmo o Flamengo melhor, mas o Corinthians pode igualar. Sim. Mesmo o Atlético não estando bem, mas pode igualar contra o Palmeiras. Com certeza. E rapidamente finalizando a Libertadores, o Edu citou que nós já temos um argentino na semifinal, é porque os outros dois confrontos são de argentinos, né? Nós vamos ter o Vélez enfrentando o River, que é um baita de um confronto, e do outro lado o Tajeres e Colón, né? Então os vencedores desses dois confrontos vão se enfrentar. Edu, nós estamos caminhando para o fim do programa, vamos dar uma pincelada rápida na Sul-Americana aqui, pelo menos nos brasileiros. Citar aqui os brasileiros que estão nas oitavas de final. Deixa eu só fazer um comentário. Você falou claro. dos argentinos. No confronto lá, a gente vai ter River e Vélez. Eu vejo o River à frente nesse confronto. O trabalho do Galhardo voltou a fazer bons jogos. O Vélez classificou ali nos momentos finais. E lembrando também que o Boca, que a gente citou agora há pouco, o Boca foi campeão da Copa da Argentina contra o Racing, né? O Racing que nem conseguiu avançar na Sul-Americana, a gente vai falar. E no outro confronto eu vejo o Colón melhor, viu, André, do que o Talheres. Porque o Talheres também não fez assim. Contra o Flamengo, ele tentou fazer um jogo melhor. Tem a questão que era o Paulo Souza, né? O flamenguista não tem boas recordações dele. Mas, assim, eu vejo que ali poderíamos ter um River e Colón. E assim, se eu fosse para apostar, se você quiser fazer uma coisa rápida, para mim, eu acho que o River está numa semifinais. A outra, eu não tenho, assim, uma noção muito grande, não. O River é nitidamente, reconhecidamente, o argentino mais forte hoje e na Libertadores, consequentemente, também. Edu, eu vou citar os confrontos da Sul-Americana, que a gente falar rapidamente aqui, só de favoritismo, né, como fazer um prognóstico aqui. O Santos vai enfrentar o Deportivo Táchira, o São Paulo enfrenta a Universidade Católica, né, reedição da final da Libertadores de 93. Teremos Colo-Colo e Inter, o Inter que por pouco não se classifica, né? Nós vamos ter o Ceará contra o The Strongest da Bolívia e o Atlético Goianiense enfrentando o Olímpia. Edu, quem que você acha que está bem na fita e quem que está mal na fita aí para esses confrontos? Bem na fita para mim é o Santos. Por incrível que pareça, né? Melhorou o Santos, né? Melhorou o Santos. E mal na fita, eu citaria 3 confrontos. Mas, assim, vamos lá e você vai entender o meu raciocínio rápido e rasteiro. Primeiro, menos difícil para mim é o Olímpia e Atlético Goianiense, que também faz um campeonato brasileiro muito irregular. Não que o Olímpia esteja esplendoroso do clube. Não é aquele Olímpia, né, de anos gloriosos. Isso. Né? Sim, mas eu vejo que pode dar um confronto um pouco mais aberto e o Olímpia pode complicar. Outro clube que eu acho que pode complicar é o Colo-Colo. Porque o Inter também ele faz uns jogos interessantíssimos, mas faz uns outros jogos que você fala assim, é o Inter, né? Então aí é mais ou menos isso. E para mim o jogo mais difícil, mas não pela qualidade do clube, é o de Strongest contra o Ceará, porque o primeiro jogo é na próxima semana na Bolívia. Dependendo do placar, André, porque o Strongest fez 5 no Atlético Paranaense. Se o Ceará tomar uma goleada, eu não sei se o Ceará consegue reverter no Brasil. E depois, de uns anos para cá, desculpa te cortar, ele passou muito daquela coisa de ser só um time que depende da altitude, né? Um time que tem conseguido fazer coisas melhores, né? Uhum. E assim, o São Paulo, para mim, ele tem um confronto interessante. A Universidade Católica não fez uma boa Libertadores, classificou em terceiro, porque no grupo do Flamengo e da Tio Sport Cristal, né? O futebol peruano piorou muito, mas assim, eu vejo que o São Paulo também não vai ter assim dificuldade. Mas o Santos, para mim, está bem na fita. Você acha que o São Paulo não vai ter dificuldade? Eu acho que não. Mas, assim, não vai ser. Por que você está rindo? Não,
É que você fala isso para qualquer São Paulino mais fanático. Hoje os caras vão jogar um vírus aí no seu computador, cara. Vão explodir tudo aí. São Paulo não é. Não, mas assim, Não, eu entendo o que você quer dizer. Em relação ao adversário, o São Paulo é favorito, mas o São Paulo. O isso, principal adversário do São Paulo é o São Paulo. isso, entendeu? Assim, eu não vou falar assim, pô, pintou o campeão com o São Paulo. Não, não Vai, vou não. falar isso. Mas no confronto ali com a Católica, porque a Católica já tem dificuldade, André, de passar no grupo. Só passou porque o Cristal fez uma. O Sport Cristal fez uma competição ruim, fez 2 pontos. Aham. Entendeu? Não, Assim, entendi. é nessa questão, entendeu? Por exemplo, o de Strong a gente pode. O de Strong não, o Deportivo Tátira, ele estava no grupo do Palmeiras. E para você ver, o Palmeiras nadou de braçada, né? Por isso que esses clubes vieram. Mas assim, eu vejo lá, se for em escala, o Santos, São Paulo, o Inter pode passar com tranquilidade, mas às vezes o Inter pode complicar. O Atlético Goianiense, para mim, quem pode, dependendo do resultado do primeiro jogo, o Ceará. É isso. Acho que conseguimos fazer um programa bem hoje mais curto e bem objetivo para o pessoal aí, né, Dor? Até porque vai estar desatualizado daqui a pouco, nós vamos ter os confrontos e tudo mais, então para o pessoal poder acompanhar aí antes, né, de acontecerem os Sim, jogos. sim, só para ver o que vai dar. E o pessoal pode comentar também. Claro que a gente pode errar, né? Nada, faz parte, mas assim, eu acho que o que a gente pode deixar aqui para o pessoal, que o desdobramento desses jogos, comentários, análise desses jogos, vocês acompanham nos próximos programas e dentro da programação aqui da Webzone, né? Tem o VAR nos acréscimos, nós temos entrevistas lá, né? Em alguns edu perguntas aí, então a gente vai estar falando dos confrontos, né? Sim, a gente vai estar comentando e ver quais são os desdobramentos, né? Às vezes pode ser que os 5 brasileiros passem e caminhem, como pode acontecer na Libertadores. Todos Uhum. passarem, mas uma hora alguém vai enfrentar alguém aí. Por exemplo, se o São Paulo e o Ceará passarem, eles se enfrentam nas quartas. Ou seja, já vai ter um brasileiro na semi. Sim, exatamente. Aí não tem como. É. E aí, se a gente for pegar pelo brasileiro, foi 2-2, então vai para os pênaltis. Tudo bem, tudo certo. Aí não tem como o torcedor de São Paulo ficar triste comigo. Aí depende dos jogadores, né? É, antes fosse o problema, fosse você, né, Edu? É. Mas é isso aí, gente. Estamos chegando ao fim desse programa aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam e, como eu disse, continuem acompanhando a programação da Webzone e também a gente lá no esquemadejogo.com.br. Um forte abraço a todos. Edu, obrigado aí mais uma vez pelo programa. Até mais, André. A todos uma excelente semana. Nos vemos na sexta-feira aqui dentro do Esquema de Jogo na Webzone. É isso aí, pessoal. Obrigado. Forte abraço. Até semana que vem. Tchau.